Incipit oratio Jeremiae profete. Recordare Domine qui acciderit nobis, intuere et respice opprobrium nostrum. Hereditas nostra versa es ad alienos, domus Bom, primeiramente eu queria saber de vocês como é que estão as meditações, né? Como é que foi depois da meditação do Padre Vitor Hugo na semana passada. Gostaram? Sim. E assim, a gente precisa ressaltar que há uma diferença gritante do ano passado, né? Para as meditações que nós fizemos ano passado, para as meditações desse ano, né? Meditações do ano passado, quando nós falamos de Santo Tomás de Aquino, não sei se é porque Santo Tomás de Aquino ele tem a pecha de ser um santo muito carrancudo, né? E não atraiu tanta gente. E Santa Teresa já tem aquela coisa de ser carmelita, né? E que essa espiritualidade atrai tantas pessoas, talvez seja por isso, né? Mas eu fico muito feliz, sendo por um motivo ou por outro, fico muito feliz de ver esse ano a sala lotada desse jeito, e eu queria agradecer a presença de todos. Antes da gente falar do caminho de perfeição, propriamente dito, a gente tem que entender que o livro Caminho de Perfeição, né, ele foi um livro escrito para pessoas cujas realidades são muito diferentes das nossas, né? O livro Caminho de Perfeição, ele não foi escrito para pessoas como eu, como as senhoras, como os senhores, né, mas ele foi escrito para monjas que já tinham uma caminhada de fé, monjas que já eram inseridas na realidade sobrenatural da fé, e monjas que já tinham uma caminhada de oração muito profunda, né? Para quem não sabe, a espiritualidade do Carmelo, né, a espiritualidade carmelita, ela é uma espiritualidade missionária. Mas aí você vai perguntar para mim, Diogo, como é que a espiritualidade carmelita é uma espiritualidade missionária, se aquelas monjazinhas elas não fazem nada além de ficarem clausuradas nos seus mosteiros rezando? É porque Santa Teresa, num dos seus escritos, né, ela deixa muito claro que o carisma carmelita, o carisma das monjas, é rezar por aqueles que são missionários. Santa Teresa, vocês viram com o Padre Vitor Hugo, ela tinha, antes de entrar no convento, antes de ser a Santa Teresa, né, ela tinha uma vontade muito grande de sofrer o martírio. Tanto que ela saiu com seu primo e foi para a terra dos mouros para ser martirizada pelos mouros em nome de Cristo, em nome da igreja, né, por amor a Deus. Isso criança ainda, né, 7 a 9 anos, né, mas foi interceptada pelo seu tio no caminho, graças a Deus. Mas Santa Teresa ela já tinha esse carisma missionário, né? Então, já que ela não podia, porque na época as mulheres tinham uma outra condição social, né, uma outra posição social, já que ela se via nesse contexto em que a mulher ela não tinha uma inserção social tão arraigada como nós temos hoje, né? Santa Teresa encontrou um jeito de ser missionária, rezando pelos missionários, né? Então ela dizia que o carisma das carmelitas é rezar pelos jesuítas, rezar pelos franciscanos, rezar pelos dominicanos, para que a obra de Deus, para que o Evangelho seja anunciado a todas as nações, como pediu nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, Santa Teresa fez do Carmelo, né, o coração da igreja. O coração da igreja. Só uma coisa, se vocês quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Santa Teresa fez do Carmelo o coração da igreja, né? Então, o livro Caminho de Perfeição, ele surgiu nesse contexto, dentro de um convento,
né, dentro de uma realidade espiritual em que as monjas já eram inseridas nessa espiritualidade, elas já tinham uma caminhada de fé. As monjas já faziam mortificação, as monjas já se flagelavam, as monjas já faziam jejuns austeros, né? E nós estamos penando para fazer um jejum na quaresma. Eu, pelo menos, vocês percebem pelo meu formato arredondado, tenho muita dificuldade de fazer jejum, né? E a gente está penando para fazer jejum. E elas já tinham essa caminhada. Então, o livro Caminho de Perfeição foi escrito para elas. Então, assim, Diogo, se o Caminho de Perfeição foi escrito para esse tipo de gente, como é que eu, né, pobre, miserável, vou conseguir entender alguma coisa ou pegar alguma coisa da espiritualidade do Caminho de Perfeição? O intuito dessa palestra hoje é mais ou menos esse, né? Tentar correr um pouquinho atrás dessas monjas, tentar chegar o mais próximo possível, dentro do que permite as nossas limitações, dessas monjas, né? E tentar entender um pouquinho como é que era a realidade delas, né? A gente vai tentar correr atrás delas. A gente está muito atrasado. Muito atrasado por vários motivos. Primeiro, porque nós somos inseridos numa sociedade que está perdeu o sentido da fé. Para a nossa sociedade, fé é você pegar um carro e ir à Aparecida, isso não é fé. Para a nossa sociedade, fé é você ir lá no Círio de Nazaré e tocar na corda. Para a nossa sociedade, fé é o simples ato de você caminhar numa procissão. Quando na verdade a gente vai ver que a fé ela é algo muito mais profundo. Ela é algo que depende muito mais da nossa vontade de crer do que um sentimento propriamente dito. Então a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: a fé ela não é um sentimento. A fé quando você vai num grupo de oração e você vê as pessoas chorando, né, se arrepiando, tendo cosquinha espiritual, isso não é fé. Isso é sentimento. Sentimento é algo volúvel, é algo que muda, né, conforme o contexto. A fé, ela não muda. A fé é um assentimento da vontade, que é diferente de sentimento. Então, antes da gente entender tudo isso, a gente vai entender o que é a virtude da fé, né? A fé, o ato principal da fé é o crer. O crer é quando os meus sentidos têm contato com algo do meio, algo da realidade que me cerca, né? E o meu intelecto, ele dá um assentimento àquilo que o meu sentido viu. Isso é crer, né? Por exemplo, eu vejo essa cadeira, né? Então, os meus sentidos tiveram contato com a cadeira, né? E o meu intelecto, ele se dobrou àquela verdade, então eu creio que a cadeira está ali. Isso ainda não é fé. A fé, segundo a definição do Catecismo da Igreja Católica, é você crer numa realidade que você não consegue ver, né? Por exemplo, eu creio na cadeira, mas eu estou vendo a cadeira. Agora, quando eu ando de metrô, eu vejo o piloto do metrô? Não vejo. Mas eu tenho fé que o piloto está na cabine dirigindo aquela porcaria, senão ele vai bater. Isso é fé. Só que existe uma diferença entre essa fé... eu queria saber de vocês agora. É a mesma coisa? A fé que eu tenho, que eu vou comer num self-service e ninguém vai cuspir na minha comida na cozinha... É a mesma fé quando eu vejo a Eucaristia e creio que Jesus está realmente presente na Eucaristia? Qual é a diferença? Vamos lá. Qual é a diferença entre, por exemplo, eu ir no médico e ter a fé de que ele tem um diploma de medicina, né? Ele não vai me dar veneno, e a fé na Assunção da Santíssima Virgem de corpo e alma ao céu? Qual é a diferença? O que vocês acham? Que tudo pode ser visto, notado? Oi? Tudo pode ser visto, notado? Ainda não é isso. Acho que seria mais uma questão moral. Moral? Como assim? A gente não vai imaginar que uma pessoa vai cuspir na sua comida. Olha, não sei não. Já foi a Madureira? Ou ética. Seria mais uma questão moral, não, ética. Sim. Seria mais uma questão ética. A gente acredita na ética da pessoa que está fazendo que não vai cuspir. Ainda é fé. Como é que você sabe que aquela pessoa não tem ética? Como é que você sabe que ela tem ética? Pela realidade. As coisas que você citou, elas podem acontecer independente de quem seja.
Ainda não. Mas já na parte espiritual, em relação a Maria e a Jesus, são coisas que ninguém pode fazer. Você falou uma coisa interessante. Você tem uma parte humana e você tem uma parte espiritual. A diferença, quando a gente fala de fé, tem um grande teólogo da igreja chamado Antônio Rui Marim, que ele coloca a seguinte realidade de fé. Você tem a fé humana, que é quando você tem fé que essas coisas da nossa realidade humana não vão acontecer, e tem a fé divina, que é a fé quando você tem contato com um dado da realidade, mas só que a graça de Deus vem no auxílio do teu intelecto, né, no auxílio daquilo que você está percebendo, tá? E dobra a tua vontade. A graça de Deus faz você crer naquilo. Por que a gente precisa disso? Pelo seguinte, porque é muito fácil eu crer, por exemplo, na ética. É muito fácil eu crer que uma cozinheira vai ter ética de não cuspir na minha comida. Mas não é fácil eu crer que Jesus está presente de corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. É fácil. Quem é que comunga todo domingo? Pelo amor de Deus, levanta o braço comigo. É fácil, vamos ser sinceros. Eu vou ser franco primeiro, eu vou ser franco, depois vocês sejam francos. Eu não consigo, para mim é difícil acreditar. Para mim é difícil, eu não sinto aquilo que as pessoas sentem quando comungam, dizem que sentem, né? As pessoas quando comungam, elas dizem que sentem arrepios, dizem que sentem calores, né? Que treme, aí sua, aí tem eflúvios espirituais, você consegue até perceber algumas pessoas querendo dar gemidos ao seu redor, né? E você não sente nada daquilo, aí você se sente o pior dos católicos, né? Vocês sentem tudo isso? Não é difícil crer? Santo Tomás de Aquino, ele tem um cântico que foi pedido pelo Papa Urbano IV, lá pelo século XIII, depois do milagre eucarístico de Orvieto, quando a hóstia se transformou em carne viva do miocárdio, né? E nas mãos do sacerdote. Aí o Papa Urbano IV mandou Santo Tomás de Aquino compor um hino eucarístico, que é o hino que a gente canta no dia de Corpus Christi, né? Na Santa Missa. O hino de Santo Tomás de Aquino, ele diz exatamente, os sentidos nos enganam, né? Ou seja, você olha para o corpo e sangue de Cristo, você vê pão, e aquilo engana os teus sentidos. Só que tem uma verdade, uma revelação que diz que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, que aquilo é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade da igreja. Aí é difícil você crer nisso. A igreja está falando que é corpo e sangue de Cristo, mas você olha para aquilo, você vê pão, você vê um pedacinho de pão. Nem pão, para mim pão é com francês, né? Você olha e você vê um pedacinho de bolacha. É aquilo que você vê, é aquilo que o teu sentido te mostra. Só que, por exemplo, o padre dizer para mim, olha, isso aqui é o corpo e sangue de Cristo. Se eu não tenho auxílio da graça de Deus, isso ainda é fé humana. A fé é divina quando você tem contato com um dado da revelação, né? Mas só que a graça de Deus vem no teu auxílio e faz a tua vontade crer naquilo. Aí é fé divina. A graça de Deus é que faz você crer. Porque se não for a graça de Deus, a gente não consegue crer nas verdades que são reveladas pela tradição da igreja, pela Sagrada Escritura, e que são ensinadas pelo magistério. Ficou clara a diferença entre fé divina e fé humana? Perguntar até por isso, por que você então faz você comunga todo domingo? Porque a fé divina, a graça de Deus, ela me faz crer naquilo. A graça de Deus me faz crer que a igreja tem autoridade dada pelo próprio Cristo, né? Por exemplo, eu conheço gente que abandonou a fé, né, porque não pediu o auxílio da graça de Deus para crer na verdade que é revelada na Sagrada Escritura, quando o nosso Senhor deu a São Pedro o poder das chaves, de ligar e desligar as coisas no céu e na terra, né? Tem gente que deixou de crer por causa disso. Quando a nossa fé é assaltada, quando a nossa fé divina, a nossa fé auxiliada pela graça de Deus, é assaltada pelos escrúpulos da fé humana, a gente tem que pedir o auxílio da graça de Deus. Então ficou clara a diferença entre fé humana e fé divina? Então, a fé humana e a fé divina, elas são coisas diferentes. Então vocês, a partir de hoje, vocês vão saber diferenciar isso. Até uma coisa que o padre, o bispo, o papa fala, se você não tem o auxílio da graça de Deus na sua alma, se você não tem o auxílio da graça de Deus
dobrando a sua vontade para crer naquilo, você ainda está tentando fazer a coisa com esforço humano. E aí isso não é bom, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você fazer tudo com a graça de Deus, com o auxílio da graça de Deus. Só que aí você pode perguntar assim, poxa Diogo, mas por que Deus ele se importa tanto com a minha alma? Por que Deus ele quer que a minha alma, né, seja auxiliada pela graça? Porque se você for ver no relato do livro do Gênesis, você vai ver que Deus ele cria tudo. Ele cria os animaizinhos, ele cria os peixinhos, ele cria as pedras, né? Ele não cria, por exemplo, o nome da minha cachorrinha é Linda, Lady Linda Taylor, né? Linda para os íntimos. A Linda, ele não criou só a Linda, ele não criou uma alma para a Linda. Ele não criou uma alma para o seu cachorrinho, ele não criou uma alma exclusiva, específica para o seu cachorrinho. Deus, no relato do Gênesis, ele criou todos os cachorros, ele criou todos os bichos, ele criou todas as pedras, todos os rios, todas as plantas, todas as árvores. Só que quando chega no ser humano, você vê que na Sagrada Escritura, se você for ler o relato do Gênesis, você vai ver isso. A criação do ser humano parece que é o ápice da criação. Você sente isso no texto da Escritura, né? E aí você vê que é o ápice realmente, de fato, quando você vê que quando você vê que o homem é a única parte da criação que Deus sopra dentro do homem. Deus ele não sopra dentro das águas, ele não sopra dentro dos animais, ele não sopra dentro das plantas, ele sopra dentro do homem. E ali, quando Deus sopra, se eu estiver falando rápido, vocês me avisem, tá? Por favor. Quando ele sopra dentro do homem, ele coloca o seu espírito dentro do homem. Ele coloca uma parte dele dentro do homem. Então, a nossa alma, né? Quando a sua mamãe e seu papai se uniram no sacramento do matrimônio e fizeram você, no momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali Deus criou uma alma para você, exclusivamente. Ele criou, qual é o seu nome? Gilmar. Ele criou a alma do Gilmar. Não, Gilmar. Gilmar. Ele criou a alma da Shirley, ele criou a alma da Terezinha. Criou a alma da Terezinha, ele criou uma alma específica para cada um. Do nada. Ex nihilo. Né? Então, Deus ele ama a nossa alma, ele quer a nossa alma tanto que ele está dentro da nossa alma. E é disso que fala o castelo interior. O padre falou para vocês o castelo interior? Sim. Falou, né? E é disso que fala o castelo interior. O castelo interior fala que a sua alma é um castelo, né? Cheio de aposentos, onde o aposento central é o aposento onde está o divino rei, onde está o nosso divino hóspede, né? E Santa Teresa ela usa essa realidade do contexto social dela, do castelo, para dizer o seguinte: olha, Deus está dentro de você. As realidades sobrenaturais que acontecem com você, elas brotam do fundo da sua alma. A gente tem a tentação, né, às vezes um pouco metafórica, de achar que as coisas vêm do céu, tudo vem do céu. Tudo vem do céu. Só que Deus está dentro da sua alma. Então as realidades espirituais que vão acontecer na sua alma, se você levar essas meditações do caminho da perfeição a sério, elas vão brotar de dentro da sua alma. Porque Deus ele criou você com um pedaço dele. Se nós pudéssemos dizer que Deus é matéria, né? Mas ele criou você com um pouco dele dentro de você. E Santo Agostinho, ele formado pela filosofia platônica, Santo Agostinho ele tinha a teoria do seguinte, que as substâncias, né, elas tendem a procurar aquilo que lhe é semelhante. Por exemplo, isso na filosofia platônica, a nossa física atual já entende isso de outra forma. Santo Agostinho entendia que se você pegasse uma pedra e soltasse a pedra, aquela substância da pedra ia procurar aquela substância que lhe é semelhante, ou seja, o solo. Santo Agostinho entendia que quando você mergulhava, né, numa piscina, num rio, as bolhas que você soltava no rio, né, pela respiração, iam procurar aquela substância que lhe é semelhante, né, ou seja, o ar. Então ela subia. Era assim que Santo Agostinho entendia as coisas. E ele usava isso para dizer que a nossa alma não repousa enquanto não buscar aquilo que lhe é semelhante, que é o próprio Deus. Então,
aquilo que diz São Paulo é verdade e é corroborado por Santo Agostinho, né? Que o nosso corpo, né, que é uma coisa, e a nossa alma que é outra, né? Então, Deus ele criou a alma para você, né? Especificamente para você. E aqui Santa Teresa de Ávila, estou usando aqui 3 fontes, tá? As obras completas de Santa Teresa, não sei se o padre mostrou para vocês, das edições Loyola, tá? O Catecismo da Igreja e a Bíblia Sagrada com a tradução da CNBB, que é fantástica. Quem puder comprar, tá R$30 na Paulinas. Santa Teresa, ela fala no Castelo Interior sobre a nobreza da alma. Estou falando rápido, gente? Tiagão, dê um golinho d'água, por favor. Castelo Interior. 1, 2, 3. Ué. Só um momentinho, gente. Deixa eu só procurar aqui. Tá em segunda mão. Tá aqui. Castelo Interior. Santa Teresa diz assim: não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa nós nos entendamos a nós mesmos nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância, filhas minhas, ela falando para as freiras, para as monjas, que se perguntasse a uma pessoa quem é e ela não conhecesse, nem soubesse quem foi seu pai, sua mãe ou a terra em que nasceu, ela está perguntando para as monjas, não seria uma ignorância você perguntar quem é seu pai, sua mãe, de onde você vem, e você não soubesse responder? Se isso seria grande insensatez, muito maior, sem comparação, é a nossa quando não procuramos saber quem somos e só nos detemos no corpo. Ou seja, você vê que Santa Teresa não está falando do corpo, ela está falando da alma. Ela está falando de grande ignorância quando você não se importa, não se interessa em saber quem você é espiritualmente, de onde você vem, qual é a sua descendência, né? Como você anda errante nesse mundo como um pedaço de matéria. Sabemos que a nossa alma existe apenas por alto, ou seja, a gente só sabe assim, de alguém falar, né? Porque assim ouvimos dizer e porque assim nos diz a fé. Mas poucas vezes consideramos as riquezas existentes nessa alma, seu grande valor, quem nela habita, ou seja, o próprio Deus, e assim não damos importância a conservar sua formosura. Ou seja, a gente não tem aquele esmero, né, do jardineiro com seu jardim, né, a gente não tem esse esmero com a nossa alma, de cultivar as belezas e as flores da nossa alma, né? Santa Teresinha, ela chama a nossa alma de o jardim de Jesus, né? Ou seja, é aonde nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino esposo, ele vem para ali contemplar as suas delícias, para ali regar as suas plantinhas, né? Santa Teresinha, existe uma diferença muito interessante entre Santa Teresinha e Santa Teresa. Santa Teresinha, ela chama tudo de diminutivo, né? Florzinha, amorizinho, Jesusinho. Santa Teresa de Ávila já não, ela é mais macho que muito homem por aí, né? Então ela é verdade, né? A Santa Teresa de Ávila, ela tem aquele axioma da determinada determinação. Tudo com ela ou você faz ou você vai procurar outra coisa para fazer da vida, né? E aí é interessante a diferença entre as Teresas, mas elas tocam para o mesmo lugar, né? Aí ela continua: todos os cuidados se consomem na grosseria do engaste ou muralha deste castelo, que são nossos corpos. Consideremos, portanto, que esse castelo tem, como eu disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados. E no centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. A gente falou dos cuidados, ela está falando aqui da primazia, né? Da primazia não é a palavra, da preferência que nós muitas vezes damos entre, quando a gente coloca na mesma balança o corpo e a alma. Vamos dar um exemplo? Quem aqui já se confessou para a Quaresma? Não está entre amigos, gente, vamos lá. Gente, tem que se confessar.
Eu sou fisioterapeuta, né? Então tem muitas pacientes velhinhas, né? A minha grande dificuldade é fazer aquelas velhinhas entenderem que elas têm que se confessar. Elas falam assim, doutor, não tem pecado, mas eu estou velha. Velho não tem pecado, velho, tudo que faz é aceitável, né? Só que isso é um grande engano de Satanás. Sabe por quê? Porque se você tem cuidado com o seu corpo, você toma banho quantas vezes por semana? 14? Você toma banho quantas vezes por semana? 2 vezes por dia, 14 também. A média é essa, 14? Gerou uma discussão essa parada, né? Você vê que a galera, tem gente que não toma tanto banho assim. E se eu não tomasse tanto banho, não tinha discussão. Assim, se você tem esse cuidado com o seu corpo, que vai apodrecer na cova, por que você não tem esse cuidado com a sua alma? Se você toma banho para lavar o seu corpo, que é uma substância menos nobre, por que você, com a substância mais nobre, que faz parte da natureza de Deus, por que você vai limpar só uma vez ao ano? Por que você vai limpar só de 6 em 6 meses? Não é incoerente? Santa Teresa ela está dizendo que a nossa alma ela é mais nobre que o nosso corpo. E que isso ela está falando para as... Olha só, preste atenção. Ela está falando para as monjas que já tinham vida de oração, que já tinham vida de santidade. O que ela não falaria para nós? O que ela não falaria para nós que nos confessamos só quando tem confissão comunitária? Isso está errado. Está errado. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar essa realidade. Né? A gente não pode esperar as confissões comunitárias de advento, de quaresma, de Páscoa para se confessar. Temos 2 padres na paróquia. Né? Temos paróquias em volta, temos o convento de Santo Antônio. Então, se a gente tem esse cuidado com o nosso corpo, de lavar o nosso corpo, que é uma substância que vai apodrecer, nós temos que ter um cuidado muito maior com a nossa alma. E aí não é só de não se confessar, não é só o cuidado de se confessar, é o cuidado de não cair em pecado. Mas isso a gente vai falar mais para frente, bem chicotada, calma aí, segura a onda. Então, Santa Teresa, ela fala dessa nobreza da alma, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer me xingar, alguma coisa? Não? Então tá. Ou seja, pela fé, e nós já falamos o que é fé, é crer numa verdade, numa coisa que você não consegue ver, porém com o auxílio da graça divina. É dessa fé que nós estamos falando. Excluímos já a fé humana, tá? Estamos falando da fé divina. É crer, pela fé nós podemos auferir coisas sobre as verdades de Deus, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o que fala na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: pelas coisas visíveis nós conseguimos entender coisas das realidades invisíveis. Né? Isso é uma verdade e fé. São Tomás de Aquino, né, ele, no texto que me foi proposto para meditação, tem um texto de São Tomás de Aquino que eu gostei muito, que diz assim: quanto ao assentimento do homem às verdades de fé, pode-se considerar uma dupla causa. Ou seja, o homem ele dá assentimento à verdade de fé por 2 motivos. Primeiro, que de fora induz a crer como a visão de um milagre. Ou seja, você vê um milagre, você vê um morto ressuscitar, você vê um milagre eucarístico, você vê um corpo incorrupto, você olha aquilo e você percebe que é coisa de Deus, né? E você se converte. Outra coisa é pela persuasão de um homem que te exorte a fé. Como diz São Paulo, a fé entra pelos ouvidos, né? Mas nenhuma nem outra dessas causas é suficiente. Por quê? Entre os que veem um e outro milagre, e entre os que ouvem uma mesma pregação, alguns podem crer e outros não. Ou seja, São Tomás de Aquino está falando que essa realidade da fé, você pode ter 2 causas, uma pelo milagre e outra pela pregação. Só que só isso não é suficiente. São Tomás de Aquino ele fala que você pode ver um milagre e não crer,
né? E você pode ouvir uma palavra e não crer. Eu tenho 2 exemplos desses na minha família. Eu tenho 2 parentes que são ateus, né? Um está indo do agnosticismo para o ateísmo, né? E a outra já é ateia declarada, né? E essas 2 pessoas da minha família, elas exemplificam bem essa realidade. Porque uma dessas pessoas, a que se declara ateia, né? Viaja bastante e tal, e ela viu em determinados lugares corpos incorruptos, né? De santos, né? Em algumas catedrais, né? Ela viu o milagre de San Gennaro. Alguém já viu o milagre de San Gennaro? Sim. Quem conhece? Acontece todo ano, né? Todo ano, o sangue de San Gennaro, ele se liquefaz, ou seja, ele virou pó, né? Já tem muito tempo, já tem alguns séculos, né? Só que todo ano, numa data específica, na mesma data, todo ano ele vira líquido, na mão do Papa, né? E a pessoa viu esse milagre, viu e é ateia. Ou seja, não adiantou ela ter contato visual com aquela verdade, porque ela não foi auxiliada pela graça de Deus, porque ela não crê na graça de Deus, ela não pediu a graça de Deus, né? E o outro, né, ele é muito racional, né, dado a coisas matemáticas. Geralmente pessoas assim são difíceis de você evangelizar, né? E ele já foi colocado alguns argumentos para ele, alguns argumentos irrefutáveis, né? E o cidadão mesmo assim, ele insiste em permanecer como ateu, né? Então, ou seja, essa outra realidade que São Tomás está colocando, né? O cara ele teve contato com argumentos irrefutáveis, teve contato com, você atropelou ele com um caminhão de argumentos, né? Mas mesmo assim não foi possível, né? Ou seja, são 2 coisas que, tanto pela pregação quanto pelo presenciar milagres, se você não tiver o auxílio da graça de Deus, você também não adianta nada, né? Continua na mesma. E aí São Tomás continua: portanto, é preciso admitir outra coisa interior que mova o homem de dentro a assimetrias, a sentir a verdade de fé. Ou seja, São Tomás está dizendo, se não é a pregação que faz o homem crer, que faz o homem ter fé, e se não é presenciar milagres que faz o homem ter fé, logo só pode ser outra coisa que vem de dentro que faz o homem ter fé, né? E aí é o que a gente falou, né? É a graça de Deus que brota de dentro de nós, né? Tem uma realidade da graça, né? Não sei se vocês já tiveram contato com esse termo, graça suficiente. Alguém já teve contato com esse termo? Geralmente, antigamente, se ensinava isso na Crisma. Quem é da pastoral da Crisma aqui? Mete bronca, tá? As graças. A gente já falou sobre graça santificante, graça incriada. Ótimo, isso aí. Então, quem tiver dúvidas mais aprofundadas a respeito disso, procurou. Pô, que isso, meu Tô jogando a bola nos teus peitos, cara? Calma aí. Posso, doutor? Calma, vamos com calma, Jonas. Jonas, procura o Jonas. Quem tiver dúvidas mais aprofundadas sobre as graças, procura o Jonas. Mas tem uma graça em especial que eu queria partilhar com vocês, que é a graça suficiente. Falou sobre isso lá? Ainda não. Tá, então vamos falar agora. A graça suficiente é o seguinte: quando Deus ele coloca a alma dentro, quando ele coloca a alma no teu corpo, né, quando sua mamãe e seu papai namoram, né, e aí você nasce, né, quando você é concebido pela cegonha, né, Deus coloca a alma ali, como nós dissemos. Só que essa alma ela vem com uma graça suficiente, que é a graça que Deus coloca dentro de você, para quando você na tua caminhada nessa terra, tu cair no meio da lama, né, alguma coisa de dentro de você te tirar dessa lama, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? E aí você fala assim: Diogo, olha, eu vou viajar, vou para Aparecida, e eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu vou falar assim: olha, eu vou te dar para você algo que seja suficiente para você chegar até lá. Vou botar uma gasolina no teu carro, vou botar um biscoito na tua bolsa, na igreja, vou botar um chocolate, vou botar uma parada dessa, uma Coca-Cola, você vai conseguir chegar. Só coisa que engorda, né? Não, gente, gordo falando de coisa suficiente é isso, chocolate, Coca-Cola. Mas também o choco que tá dando uma moralzão também. Oi? O choco que tá dando uma Ó, posso dar um bisu? Segue a pequena via de Santa Teresa que você pode comer um chocolate, beleza? Então assim, vocês sabem o que é pequena via, não? Depois a gente conversa. Então assim, eu vou te dar algo que seja suficiente para você chegar até Aparecida e não morrer no caminho,
não parar o carro. Isso é a graça suficiente. Deus, ele te dá uma graça no momento de que ele infunde a alma no teu corpo, ele te dá uma graça suficiente para você chegar até o céu, para você, nos momentos em que você cair na lama do pecado, vir aquela coisa de dentro, o toque suave da graça, de dentro de você, e falar assim: Diogo, sai da lama. Diogo, sai desse buraco. Diogo, larga essa droga. Larga essa prostituição. Né? Tem relatos de prostitutas, de homossexuais, de travestis. Por exemplo, tem um relato, ele já dá vários testemunhos por aí, já deu na Canção Nova, não sei se alguém já viu, de um ex-transformista, né? De um ex-travesti. Eu acho que é. Ele tinha inclusive seios, né? Ele botou silicone no bumbum, fez abdominoplastia, né? Fez muita coisa que muita mulher queria fazer aí, né? E o cara fez, tal, tomou hormônio para pegar a voz. Só que em determinado momento, o cara, alguma coisa dentro dele, ele não sabia o que era, alguma coisa dentro dele falou assim: olha, sai dessa vida. É a graça suficiente. E às vezes a graça suficiente é auxiliada pelos teus anjos da guarda. Quem aqui reza pelo anjo da guarda? Ah, isso aí. Aposto que é a mesma oração, né? Não é? Qual é a oração que vocês rezam pelo anjo da guarda? Ah, então. É a mesma oração, né? Então assim, a minha filha faz, sabe qual? A Igreja Unida. É isso aí, graças a Deus. Então assim, essa graça suficiente às vezes é auxiliada pelo teu anjo da guarda, né? O teu anjo da guarda vai lá dar uma cutucada na tua graça suficiente e você, peraí, sai dessa vida, né? Então é disso que Santo Tomás de Aquino está falando. Se não é pela pregação, e se não é pelo milagre, alguma coisa de dentro tem que vir, brotar, para dar uma cutucada em você e você sair. É a graça suficiente, tá? Então todos vocês têm isso, todos vocês. Só que, se essa graça suficiente falar dentro de você e você não deixar ela brotar, não vai dar em nada. Se você abafar a graça suficiente, se você abafar aquela voz interior de Deus que brota de dentro de você, não vai acontecer nada. Você vai continuar na lama do pecado. Isso pode acontecer. Isso chama-se resistir à graça de Deus, né? Resistir à graça de Deus, que a graça suficiente é uma graça de Deus. Está claro, gente, até agora? Estou falando muito rápido? Então, graça suficiente. Esse toque suave da graça, né, eu estava pensando numa realidade para fazer uma analogia para vocês sobre essa realidade da graça suficiente. E aí me veio na cabeça uma parada que a minha mãe tinha quando era moleque. Minha mãe achou na praia, não sei se ela achou, se comprou aquela porcaria, mas era uma concha bonita, envernizada, que ela tem até hoje na casa dela de enfeite. E aí você bota o ouvido na concha, você fica escutando aquela porcaria. E aí a minha mãe dizia para mim e para meus irmãos, né, que a gente era meio demente na época, ela dizia pra gente que aquilo ali era o barulho do mar que ficou preso ali dentro. Dizia isso pra você também? Você também era meio demente quando era criança? É assim, a graça suficiente não ajuda nessa hora. Então assim, aí minha mãe dizia que era o barulho do mar que ficou preso ali. O meu pai já ia mais longe na idiotice, ele dizia que era uma sereia que tinha encantado ali dentro. E aí a gente não sabia se acreditava na idiotice da minha mãe e do meu pai, mas enfim. E aí me veio isso. A graça suficiente, a graça que faz a gente sair do pecado, né, é como as historinhas imbecis que meu pai me contava, minha mãe. Ou seja, é Deus que sopra dentro de você e que fica ecoando dentro de você, né? Aí tem um termo que o Tiago pôs no texto, que eu gostei. É do padre Paulo Ricardo, né, Tiago? Que é o toque suave da graça ou o verbo interior. Ou seja, é o verbo de Deus que fica reverberando dentro de você. Entendeu? Só que se você inundar a tua alma com coisa, com porcaria, né? Vai dar em nada. Aí eu botei até aqui, concha da mamãe. Tá aqui. Bom, e aí, tem um exemplo na Sagrada Escritura que é típico disso que eu estou falando, né? Que é o exemplo do bom ladrão.
porque todos conhecem o exemplo do bom ladrão. Jesus ele foi crucificado, de um lado ele tinha um ladrão, dois ladrões, né? Só que um se tornou bom, ele não era um bom ladrão sempre entre aspas, tá? Não existe bom ladrão, todo ladrão é ruim. Ele era um ladrão que se tornou bom, o outro era um ladrão que ficou blasfemando, né? Então você tem, no filme do Mel Gibson tem isso muito bem retratado, tá? Você tem lá um ladrão que fica blasfemando contra Cristo, fica tentando a Jesus, né? Dizendo, olha, se tu é Deus, tira você e tira a gente também, não sei o que lá. E tem o ladrão, o bom ladrão. O bom ladrão. O bom ladrão, ele está crucificado pelo crime dele, né? E de repente brota de dentro dele aquele verbo interior, como nós falamos, a concha da mamãe. Brota de dentro dele. A graça suficiente brota de dentro dele, né? E ele fala para Jesus, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E essa é uma das passagens mais lindas da Sagrada Escritura, porque ela faz a gente entender que mesmo você, estando na miséria que você está, né, você tem jeito, por causa da graça suficiente. Porque na tua alma habita parte de Deus. Tua alma não foi criada como a alma da minha cadelinha. E não sei se você sabe, não existe céu de cachorro, tá? Alguém aqui acredita nisso? Minha mãe. Dá licença. Dá licença. Ô tio, não tem Jardim de Jesus hoje não? Criança não mente, não. Conhecendo como sua esposa. Não posso falar, senão vou apanhar depois. Mas assim, vocês querem ver a diferença entre a nossa alma, entre a nobreza da nossa alma e a alma das outras criaturas criadas por Deus? A diferença é o seguinte, é que nós merecemos o céu. Jesus morreu na cruz para que nós merecêssemos o céu, né? Os cachorros não podem ganhar o céu. Os gatinhos não podem ganhar o céu. Por quê? Porque a nossa alma é uma alma que foi infundida por Deus. É parte de Deus. A alma dos animais são almas sensíveis. São almas que não são almas racionais. Então, quando os animais morrem, as almas se desfazem, né? Se desfazem, não me perguntem como, porque eu não sei. Mas eu sei que a nossa alma, ela vai para o céu, porque Jesus morreu na cruz para que nós ganhássemos o paraíso, né? Não foi Adão e Eva que perderam a humanidade no Éden, e Jesus morre na cruz para ganhar para nós o paraíso, né? Mas ele não faz isso com os animaizinhos, porque a nossa alma tem uma nobreza que a alma dos animais não tem. Por exemplo, os cachorrinhos, eles não sabem que vão morrer, eles não conseguem amar. Aí você fala, meu cachorrinho me ama. Não ama não, ele só está querendo o seu colo, ele está querendo a comida, ele está querendo aí você vai falar muitas coisas que o cachorrinho faz, tá? Mas não é a alma racional. Jesus morreu para as almas racionais, que é a nossa alma, né? Então a nossa alma tem uma nobreza que o resto da criação não tem. Não, mas ela já sabe disso tudo, Gisele. Pô, deixa ela. Cadê minha água? Foi ficando uma tristeza que... Tio, pode falar isso no Jardim de Jesus, não? Fala só do Evangelho do dia. Ah, não pode não. Se quiser eu vou lá falar que não tem a alma dos cachorrinhos, tá? Acabar com a fé das crianças. Então, enfim, é isso. Não, isso não, tem mais coisa, peraí. Então, um bom ladrão, ele falou aquilo no final porque ele teve aquele toque da graça de Deus, que é a graça suficiente, né? Então, só que para que nós peçamos a Deus, né, para que a nossa graça suficiente frutifique, para que nós peçamos para Deus que a nossa fé aumente, né, a gente tem que entrar numa realidade que Santa Teresa chama, em todos os escritos dela, ela chama de a porta da alma, que é a oração. Mentira que é 10 minutos. Mas não dá, cara. Tem... Sério, 10 minutos? Vamos acelerar. Então, assim... A porta da alma é a oração. Então, Pô, vou ter que reformular tudo aqui, Thiago. Calma aí.
Tem uma oração que é infalível, que é a oração para pedir fé, né? Ou seja, parte-se do princípio que se você se coloca numa atitude de oração para pedir fé, é sinal de que alguma fé você tem, que brota também da graça suficiente, né? Então, alguma fé você tem para você se colocar em oração para pedir, Senhor, me dá fé. E a única oração que São Tomás de Aquino diz que é infalível. Ninguém que peça fé vai ficar sem fé, porque a fé, você vai crescendo de fé em fé, como diz São Paulo, né? E a oração, ela é uma realidade que é essencial para a nossa salvação, né? Quem não reza se perde. Quem não reza vai para o inferno, né? O inferno é uma realidade que a gente precisa entender que é uma realidade, é uma verdade. Uma verdade, fé. O inferno existe. E Santo Afonso, ele tem um livrinho, um tratadinho de oração. Os melhores livros que eu li na minha vida são os livros pequenos, tá? Quando vocês forem verem um livro pequeno, não julga pelo tamanho, não. Esse tratadinho de oração de Santo Afonso é um livrinho dessa figura aqui. Mas é um dos melhores livros de oração. Ele praticamente resume tudo que Santa Teresa diz a respeito de oração, né? E ele diz logo no início o seguinte: quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente será condenado. Todos os santos salvaram-se pela oração, e todos os condenados, porque não rezaram, né? Se tivessem rezado, não se teriam perdido. Ou seja, todas as almas que estão no inferno, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, um dos maiores teólogos que a igreja já conheceu, todas as almas que estão no inferno, elas se perderam porque não rezavam. E Santa Teresa, ela diz no Livro da Vida, né, que é um grande embuste de Satanás quando a gente pensa que, porque eu estou em pecado, eu não posso rezar. Isso acontecia comigo. Há muito tempo atrás, né, isso se resolveu conversando com o padre Bruno, né, ele me fez entender que isso era uma idiotice, né. Quando eu estava em pecado, eu não fazia nem o sinal da cruz quando passava na igreja. Porque eu me sentia indigno de fazer o sinal da cruz. Quem é que já passou por isso? De não conseguir rezar porque está em pecado. Gente, vocês são santos? Oi? Eu levaria o dedo. Só eu, isso é uma realidade que é comum. A pessoa, ela se sentir indigna de rezar porque está em pecado. Só que Santa Teresa, ela fala que o diabo, ele coloca, ele propõe, ele sugere para nós que o fato de nós estarmos em pecado nos torna indignos de rezar, de fazer oração. E Santa Teresa diz que isso é uma falsa humildade. Você não sabe que você está sendo falso, você não sabe que o diabo está te tentando fazer isso, né? Mas é uma falsa humildade que ela diz que se você continuar nessa realidade, você vai para o inferno. Então ela fala o seguinte: mesmo em pecado, não pare de rezar. Mesmo em pecado, né? Mesmo em pecado mortal, mesmo no lamaçal do pecado, lá no fundo do brejo, não pare de rezar, porque a oração é a porta da alma, né? E se você precisa fazer com que a graça suficiente dê aquela cutucada em você para você sair da lama, você precisa rezar. E aqui, Santa Teresa, vocês sabem que o Catecismo da Igreja Católica, ele tem um capítulo, quem sabe disso, que o Catecismo da Igreja Católica tem um capítulo inteiro sobre oração? Quem sabe? Muito bem. Então, ó, vocês conhecem, quem conhece o Catecismo da Igreja Católica aí? Ó, vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica é esse livrinho aqui, ó, amarelo, tá? Antes de ler a Bíblia, antes de conhecer a Sagrada Escritura, você tem que conhecer isso aqui. Conhecendo a Sagrada Escritura, você se torna protestante, você se torna até ateu. Conhecendo isso aqui, você não abandona a verdade da igreja. Então, o Catecismo da Igreja Católica. Comprem na Paulina, na Paulo, enfim, onde vocês quiserem, tá? Então, aqui no capítulo que ele fala sobre a oração, logo no início, ele tem uma das definições mais belas a respeito da oração. Não, ela fica aqui para me gastar. Conheço.
Ó, o Catecismo da Igreja Católica fala assim, no número 2558, o que é a oração. Ele define o que é a oração. E ele utiliza aqui uma definição de Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha, que é a melhor que tem. Ele fala assim: para mim, ela falando, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Vou repetir. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ou seja, a oração não quer dizer que você precisa... É claro que é bom que você faça isso. Que você, para fazer oração, você só faz oração se você estiver rezando o rosário. Você só faz oração se você estiver diante do Santíssimo. A oração é você mesmo deitado na sua cama antes de dormir, você se colocar diante da presença de Deus e espiritualmente, dentro de você, lançar um olhar para o céu e pedir a graça de Deus, pedir o auxílio de Deus. Isso é oração. É você entender que a oração, ela não é um ato mecânico, mas ela é um encontro. Quando você se coloca para rezar, você tem que entender que você tem um encontro marcado com Deus. Tem um encontro marcado com Cristo. E aí, uma das práticas que é muito boa para você entender como é que funciona a oração, é você, quando se colocar para rezar, você sentar no teu sofá, deitar na tua cama, ou em qualquer lugar que você queira, né? Fechar os olhos e imaginar o próprio Jesus do teu lado. Imaginar que você está sentado, esperando Jesus chegar. E aí entra uma parte prática da oração, que é você se colocar numa condição de acalmar o seu interior para que você consiga encontrar Jesus e rezar. Porque assim, às vezes acontece da gente chegar para rezar, você fala assim, não, vou rezar. Você está fazendo um monte de coisa em casa, fazendo comida, arrumando as coisas e tal, aí você pega e senta para rezar e começa a rezar o terço. É bom, só que não é eficiente. Para você rezar, você precisa entender o seguinte: quando você vai encontrar uma pessoa muito poderosa, né? Por exemplo, você vai encontrar a rainha da Inglaterra, né? E aí você vai encontrar a rainha da Inglaterra vestida de chinelo, vestida de bermuda, né? Não vai. Você vai se preparar, você vai tomar banho, você vai botar uma roupa bonita. Para você encontrar com Jesus na oração, é a mesma coisa, você tem que se preparar. Não estou dizendo que você tem que se vestir, botar terno para rezar em casa, não, pelo amor de Deus. Mas você tem que se colocar numa atitude de preparação para a oração, ou seja, acalmar o teu interior, calar aquela voz interna, calar aquela agitação que você estava antes da oração, para você se colocar em oração. E isso é importantíssimo. Aí você pensa assim, Diogo, então se quer dizer o seguinte: se eu tenho que me preparar para a oração, então eu tenho que me preparar para a missa também? Sim, principalmente. A missa é o ápice da oração da igreja. Não tem oração maior. A missa, ela é a coisa mais importante da sua vida. Diogo, a missa é mais importante que a sua filha? É. A missa é mais importante que a sua esposa? É. A sua vida tem que girar em torno da missa, diz São Leonardo Porto Maurício. Então, se a missa é o ápice da oração da igreja, então está certo então eu chegar esbaforido para a Santa Missa, conversar sobre novela, ou então ir lá, opa, diácono, tudo bem, não sei o que lá, dar um abraço em todo mundo, tá certo isso? É assim que se reza? Os nossos ambientes paroquiais, pré-missa, estão se tornando uma feira livre. Uma feira livre. Quem é coordenador de pastoral, quem é coordenador de crisma, de catequese, tem a obrigação de orientar as pessoas que estão sob sua orientação lá, a respeito da forma correta de participar da Santa Missa. Qual é a forma correta de participar da missa? Silêncio. Não estou dizendo que você precisa ficar a missa inteira calado. Eu estou dizendo o seguinte: antes de você participar da missa, você precisa ter a atitude de se calar interiormente, de se colocar em oração, de se preparar para receber Jesus no sacramento da Eucaristia. Se você precisa se preparar para receber Jesus no momento da oração na sua casa, que dirá para você receber Jesus no sacramento da Eucaristia? Pouco sangue e alma de divindade. Ficou claro, gente? Então, assim, quanto tempo eu tenho, Thiago?
10. Então, assim, então, essa é a maneira que a gente tem de rezar. É assim que eu estou tentando resumir aqui, né? Porque assim, a gente precisaria de um curso, e aqui fica uma ideia para os vicentinos, fazer um curso de oração segundo a espiritualidade carmelita, né? Porque é muita coisa. É uma tradição espiritual, uma escola de oração muito extensa. E a gente falar só nesse tempinho que é difícil, né? Então, assim, a gente falou como rezar, né? A importância do silêncio, né, para a oração, não só para a oração, né, para a nossa vida. Se a gente está falando de Carmelita, se a gente está falando de Santa Teresinha, São João da Cruz, a gente tem que falar inevitavelmente sobre o silêncio. A gente tem que tentar adotar no nosso dia a dia uma vida mais silenciosa, né? O mundo já é muito barulhento. Então a gente precisa entender que os nossos ambientes, os ambientes que a gente frequenta, ao invés de nós sermos influenciados pelo barulho externo, que faz aumentar em muito o nosso barulho interno, a gente tem que começar a influenciar os nossos ambientes com silêncio, com santo silêncio, né? O cardeal Sara, que é um grande cardeal da igreja, ele é nigeriano, né, Tiago? Cardeal Sara? Ele escreveu um livro sobre o silêncio. O silêncio contra a ditadura do ruído. Ou seja, hoje em dia está quase uma lei, uma norma que você tem que ser barulhento. Você quer ver um exemplo? Quantos aqui, nos últimos 2 meses, participou de uma adoração silenciosa, contemplativa? Levanta a mão. 1, 2. Isso é sintomático, gente. Isso é sintomático. A gente não consegue mais fazer uma adoração sem bateria, sem música. Isso é sintomático. A gente tem que começar a perceber essas coisinhas que acontecem, né, para entender que nós estamos barulhentos. A igreja farol quer ficar aberta à tarde, né? Jesus fica solitário, sozinho. Só tem um senhor lá, que eu não sei quem é aquele senhor, que fica ali, toda vez que eu entro, ele está lendo a Sagrada Escritura, descalço. Seu Pedro? Ele é um santo. Eu entro lá, toda vez que eu entro lá, ele está lendo a Sagrada Escritura assim, todo curvadinho, mas está lá, fazendo companhia para Jesus. Então, assim, a gente precisa voltar a adquirir o hábito de fazer adoração silenciosa. Nós, na Congregação Mariana, a gente está querendo colocar um dos nossos encontros, né, mensais, com uma adoração silenciosa, diante do Santíssimo Sacramento, né? Porque a gente precisa, porque assim, se a gente faz muito barulho interno, a gente não consegue ouvir aquele verbo interior, e a gente não consegue sair do pecado. A nossa alma está falando mais alto do que a graça é suficiente. Então a gente precisa começar a pensar nisso, tá? Tiago, já estou acabando, tá? E aí, a gente precisa tentar fazer, se o nosso lar é uma igreja doméstica, né? A gente precisa tentar fazer dele por que não, um mosteiro doméstico, né? Por que a gente não pode fazer, além de uma igreja doméstica, o nosso lar, a gente colocar uma espiritualidade monástica? Por que não? Do silêncio, da oração em várias horas do dia, da reza do Santo Rosário, né? De falar baixo, algumas normas, né? Algumas regras, por que não? Né? Regras com relação a uma série de coisas. Enfim. E a gente só consegue fazer isso tudo se nós tivermos uma luta contra o pecado mortal. Porque o pecado mortal, ele mata a nossa alma. Mata assim, entre aspas, né? Porque a nossa alma não morre, é imortal. Mas ele mata a vitalidade da alma. Santa Teresa diz que uma alma sem oração é uma alma aleijada. E o que o pecado mortal faz conosco é aquilo que eu disse no início. É fazer a nossa alma acreditar que nós não podemos rezar. Aí a gente não reza, vai para o inferno, como disse Santo Afonso, e a gente fica lascado para a eternidade. Qual é a saída para isso tudo? É lutar contra os pecados mortais. E pecado mortal, o Catecismo da Igreja Católica, ele diz no número 1857. Está acabando, tá, Tiago?
1857. Pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Ou seja, você pecar contra os 10 mandamentos de Deus e contra os 5 mandamentos da igreja é pecado mortal. Vocês sabiam que se pecar contra os 5 mandamentos da igreja é pecado mortal? Quem sabia, levanta a mão. É sintomático também, né? A igreja, além dos 10 mandamentos, o católico tem que seguir os 5 mandamentos da igreja. É difícil ser católico, não é fácil não. Os 5 mandamentos da igreja. Vamos lá, vou falar para vocês não dizerem depois que o gordo não falou. Pai. Desculpa. É que a gente está tentando colocar para ela esse negócio de não fazer estereótipos, né? Mas eu, quando falo de mim, não tem problema, tá, filho? Primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Ah, Diogo, mas eu sou policial, não posso trabalhar? Gente, ele está falando de situações assim: você não precisa trabalhar domingo, você vai trabalhar domingo porque quer. Não é legal, né? Vai contra o mandamento da igreja, né? Segundo mandamento da igreja: confessar-se ao menos uma vez por ano. Olha, nós já falamos o seguinte, que para você ser católico, para você se dizer católico, você tem que confessar uma vez por ano, pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Porém, nós falamos no início que a gente tem que ir mais além, né? A gente tem que ir mais além. A gente não pode ficar só naquilo que é preceito. Isso faz a gente ser salvo, faz a gente para o céu. Mas o que faz a gente ser santo é ir além do preceito, né? O preceito diz que você tem que se confessar uma vez por ano. Porém, como a gente sabe que a nossa alma é mais nobre que o nosso corpo, e que se eu tomo muito banho para deixar meu corpo limpo, eu tenho que limpar ainda mais a minha alma, então você sabe que agora você tem que se confessar, como dizem os santos falam isso, pelo menos de 15 em 15 dias. Ah, Diogo, não tem padre perto de mim. Pega o metrô, vai ao Largo da Carioca, se confessa com os mongezinhos lá, né? Você tem aqui a São Rafael, você tem a Jesus ressuscitado, você tem a São Miguel Arcanjo, Santa Rita, você tem a Santa Bárbara, você tem a nossa paróquia. Oi? Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha, fala mais aí. Da Penha tem todos os Santa Teresa, Bom Jesus da Penha tem... Só fica sem você confessar quem quiser, depois não vai dizer que o roxo não avisou, tá? Então assim, terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Santa Teresinha dizia que era bom para a nossa alma que nós comungássemos todos os dias, comunhão diária. Ou seja, se você se alimenta todo dia com um alimento que vai sair na latrina, por que com o alimento que vai te levar para o céu você tem que se alimentar uma vez por semana? É claro, as pessoas que não têm possibilidade, né? Por exemplo, eu não tenho possibilidade, eu não tenho como comungar todo dia. Quem me dera que tivesse, né? Mas as pessoas que ficam em casa sem fazer nada, vai para a igreja, vai comungar todo dia, né? Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Jejuar e abster-se de carne. A igreja diz o seguinte: o Código de Direito Canônico diz que a abstenção de carne ela pode ser comutada pelas conferências episcopais por outra penitência. Ou seja, o mandamento da igreja é que toda sexta-feira do ano você se abstenha de carne. É o mandamento da igreja. Só que a nossa conferência episcopal, ela diz o seguinte: olha, já que você pode se abster de carne todas as sextas do ano, ou fazer uma obra de caridade, ou fazer uma obra de piedade, ou fazer outra mortificação qualquer, tá? Mas o mandamento é você se abster de carne todas as sextas-feiras do ano. E o quinto mandamento é ajudar a sua igreja em suas necessidades, ou seja, pagar o dízimo. Pagar o dízimo. O dízimo é uma realidade bíblica e a gente precisa ajudar a nossa igreja. A gente precisa ajudar a nossa igreja, a nossa matriz, que está precisando de reforma. A gente precisa ajudar a pagar o CCSP. Então a gente precisa ajudar a igreja nas suas necessidades. É mandamento. Ou seja, se você não paga o dízimo, e aqui entendo, eu não estou me colocando como um pastor protestante, tá? Mas pagar o dízimo é um mandamento da igreja. Ajudar a igreja nas necessidades. Se você não faz isso, você está roubando. Você está roubando da igreja. Você está roubando algo que é devido a Deus e você não está dando isso para Deus. Se você não ajudar a igreja nas suas necessidades, a igreja não vai ter como suprir as suas necessidades espirituais. Como é que você vai ter isso sem luz?
né? Complicado. Enfim. O pecado mortal, para ele ser um pecado mortal, ele tem que ter 1857. Para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo, ou seja, o pecado mortal é pecado mortal todo que tem como objeto uma matéria grave, ou seja, matéria grave, os mandamentos. Se você infringiu um dos mandamentos, é pecado mortal, né? E é cometido com plena consciência ou deliberadamente. Ou seja, você sabe que o negócio é pecado, você sabe que o mandamento da igreja diz uma coisa, mas você, por livre e espontânea vontade, faz outra. Isso é pecado mortal. Tá? E aí você tem pecado contra a benevolência, você tem pecado contra o amor ao próximo e você tem pecados sexuais. É disso que falam os 10 mandamentos. Pecado sexual é sempre matéria grave. 6º e 9º mandamento. Não cometer adultério e não cobiçar a mulher do próximo. É tão grave que Jesus fala assim, olha, Jesus fala que o ato de você pensar na mulher do próximo, e você olhar com um olhar de cobiça para a mulher do próximo, é tão pecado mortal quanto você cometer adultério em carne e osso. É gravíssimo, né? Todo pecado sexual, ele é matéria grave. Pecado contra a benevolência é quando você se ira contra o seu irmão de forma injusta, porque existe uma ira justa. A ira, o ódio, ele não necessariamente é ruim. Deus, ele colocou a ira e o ódio como sentimentos, como sentimentos dentro da nossa alma, né? Só que você tem uma ira injusta, você pode se irar, por exemplo, contra alguém que está cometendo um ato de injustiça, né? E você tem a ira injusta quando você se ira contra alguém que é inocente, né? E você tem a ira justa quando você se ira contra alguém que está cometendo um ato de injustiça. O ódio, por exemplo, né? O ódio é algo que foi permitido por Deus na nossa alma para que nós odiássemos o pecado, por exemplo. Se nós não sentíssemos ódio, né? Como é que a gente odia o pecado? A questão é que o ódio, quando ele é desordenado, né? Ele se torna pecado, e é pecado mortal. Tanto que Jesus fala assim, olha, a lei antiga diz que você não podia, diz o seguinte, olho por olho, dente por dente. Eu te digo, se você se irar contra o seu irmão, e Jesus está querendo dizer nesse contexto, se irar de forma injusta, você merece o inferno, é o que Jesus fala na Sagrada Escritura, tá? E o pecado contra o amor de Deus. Aqui muita gente vai se lascar. Idolatria, heresia, todo mundo sabe o que é heresia? Heresia é você negar de forma pertinaz uma verdade de fé, né? Por exemplo, a verdade que Jesus está presente na Eucaristia. Você negar essa verdade é uma heresia. Quando você nega e eu falo assim, olha, ô Terezinha, isso que você está falando é heresia. Mas aí mesmo assim você continua afirmando, ela se torna uma herege. Então, a heresia é quando você nega uma verdade de fé. E uma pessoa se torna herege quando ela nega pertinazmente uma verdade de fé, de forma insistente. A apostasia é quando você nega a fé por completo, ou seja, você deixou de ser católico, vai ser protestante, espírita. Vou acabar antes disso. Desespero. A pessoa que se matou, né? A pessoa que se desesperou da graça de Deus e tirou a própria vida. Ela está desesperando de Deus, ou seja, ela não espera mais em Deus, então ela não tem Deus como seu Senhor, como seu Criador, e ela se mata. A tradição, a teologia tradicional da igreja diz que o destino do homicida é inferno, ele vai de tobogã, né? Só que existem alguns escritos de alguns santos que dão uma atenuada nisso, e eu acho que tem que ter mesmo, porque é uma parada que é complicada, a gente não sabe o coração das pessoas. Por exemplo, tem uma passagem do Santo Curadars, que ele diz o seguinte, que ele estava confessando no confessionário, né? E aí entrou uma mulher desesperada dentro da paróquia, que o marido dela tinha se suicidado, enfim, e que ele tinha pulado da ponte e tal, e ele falou assim, olha minha filha, fica tranquila, existiu tempo entre a ponte e a água. Ou seja, o Santo Curadar estava querendo dizer o seguinte, que o suicida, a gente não pode, a gente tem que acreditar, tem que ter a fé de que Deus em algum momento vai propor, aquela graça suficiente vai brotar nele em algum momento desse processo de morte, né? Enfim. Exato.
O ódio a Deus, né? Ou seja, você pratica o ódio a Deus quando você adere ao ateísmo, né? Quando você se torna ateu, você se coloca numa atitude de ódio contra Deus, mesmo que você diga que não acredita em Deus, né? Porque o ateu, isso aí é um papo mais longo, mas o ateu, ele acredita em Deus e não sabe, né? Porque no fundo o que ele tem é um ódio profundo a Deus, porque ele quer ser Deus no lugar de Deus. E aí ele se diz ateu. Todo ateu, ele se coloca no lugar de Deus em algum momento. Ele fala assim: eu crio minhas regras, meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. O papo começa assim. Superstição, negócio de passar embaixo de escada, gato preto, tudo isso é pecado, tá? Adivinhação. Quem é que vai em adivinhação? Hein? Ateísmo, já falei. Blasfêmia. Tem gente fazendo blasfêmia à torta e à direita hoje com o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o nome de Nossa Senhora. Com o nome de Nossa Senhora. E eu acho até, não sei se vocês percebem isso, é mais violento contra Nossa Senhora do que contra Nosso Senhor. Porque Nossa Senhora é criatura, né? O diabo, ele tem horror de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela não é Deus, ela é criatura. E ele não pode entender ele como anjo, como criatura espiritual, uma criatura carnal, ser mais perfeita e mais poderosa do que ele. Mas Nossa Senhora arrebenta com todo mundo, ela é sinistra. Então, blasfêmia, por exemplo, você que tem Netflix na sua casa, que tem todos esses canais que blasfemam contra o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, você paga essa porcaria, você está cometendo pecado. Desculpa falar, mas é verdade. Porque eles fazem peças blasfemas contra o Nosso Senhor Jesus Cristo, colocando ele como homossexual, colocando ele como amante de Satanás, e a gente não pode compactuar com isso enquanto católico. Não pode. Então, se você está em casa, tem um Netflix, chega lá e cancela essa porcaria. Porque aí você está pagando um aplicativo, você está pagando uma empresa para blasfemar contra o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele porta dos fundos é a porta dos infernos, gente. Quem levantou o dedo? Você vai me bater? Hoje não. Tá. É igual assistir novelas, principalmente hoje. Obrigado, eu não queria falar para não apanhar, mas já que você falou... Ele fala assim: eu já sou adulta, já tenho minha opinião formada. Até eu já pensei assim. Só que você assistindo, você está dando ibope. Você dando ibope, você está dando dinheiro. Não vou nem falar mais nada, você já falou tudo. Então, Tá? quanto mais a gente assistir, mais eles vão querer colocar. Ó, horóscopo. Quem é que vê horóscopo aqui? Alguém levantou a mão. Muito bem. Então, bom, pecados sexuais eu já falei, pecado contra a benevolência eu já falei, 5 mandamentos da igreja. Calma aí, Thiago, peraí. Lascivo, eu já falei. Terminei. E eu queria encerrar, se você me permitir, com um texto para vocês levarem para a Quaresma. Eu não sei se vocês sabem, mas Santa Teresa, ela tem... Calma aí, Gisele. Boa noite só, chega. Tá, não, calma aí, só falar aqui a parada Não se rapidinho. afasta, mantenha-se aqui Tá. perto de mim. Vamos falar de último pedaço abraçado. Tá bom, não, minha esposa tá ali, dá licença. 2 minutos. Dá licença. 2 minutos. Tá. Não, calma aí, só isso aqui rapidinho, tá? Ó, para vocês levarem para a Quaresma de vocês, só pra gente encerrar, e para adocicar um pouquinho as chicotadas que eu dei, Santa Teresa, para quem não sabe, Santa Teresa, ela tinha alguns hobbies. Ela e Santa Teresinha. Ela escrevia poema, escrevia novela, mas não a novela da Globo, tá? Era novela historinha, né? Escrevia peça de teatro, né? E um dos poemas de Santa Teresinha, ela escreveu para a cruz. Quem escreve poema para a cruz, né? Então ela escreveu assim, ó: a cruz, ou seja, para a cruz. Gostosa quietação da minha vida, sê bem-vinda, cruz querida. E a gente manda embora a primeira dor de cabeça, né? Ó bandeira que amparaste o fraco e o fizeste forte, ó vida da nossa morte, quão bem a ressuscitaste, o leão de Judá domaste, pois por ti perdeu a vida, sê bem-vinda, cruz querida. Quem não te ama vive atado, e da liberdade alheio. Quem te abraça sem receio, não toma o caminho errado. Ó ditoso teu reinado,
onde o mal não tem cabida. Seja bem-vinda, cruz querida. Está acabando. Do cativeiro do inferno, ó cruz, foste a liberdade. Aos males da humanidade, deste o remédio mais terno. Deu-nos por ti, Deus eterno, a alegria sem medida. Seja bem-vinda, cruz querida. Obrigado, gente. Salve Maria.